Quando a gente tem esse contato com as escrevivências, como diria a Conceição Evaristo, a gente consegue compreender o valor dos nossos, a gente consegue compreender a força e a potência dos nossos. Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo são apenas os nomes de algumas das principais autoras da literatura feminina no Brasil. O que elas têm em comum? São mulheres negras. E falando em literatura, quantos livros escritos por mulheres você tem lido? E quantos deles foram escritos por mulheres negras? Esse é o Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro, uma das maiores escritoras da atualidade, responsável por diversas obras literárias que abordam temas como sexismo, racismo e muito mais. Segundo o Grupo de Estudos em Literatura da Universidade de Brasília, entre 2005 e 2014, apenas 58 dos 197 autores analisados são mulheres, ou seja, apenas 29,4% dos autores de romances eram mulheres. Apenas 5 desses autores não são brancos. Sou pesquisadora de literatura infantil afro-referenciada e mãe do Inácio. Isso faz muita diferença na minha vida. Comecei a trabalhar, a me interessar pela literatura negra muito em razão da minha monografia. Atualmente, eu tenho me dedicado aos estudos de literatura negra de autoria feminina. A gente vive numa sociedade extremamente machista, extremamente racista, em que uma mulher negra ela carrega em si signos de duas formas de opressão, cotidiana, contínua, cruel, que é o machismo e o racismo. Vivi uma universidade pública num período antes das cotas raciais, e isso faz diferença no que se trata do alunado ali, né? Eram poucos alunos negros dentro da Universidade Federal de Letras, eram bem poucos alunos pretos. E a gente, enquanto aluno de literatura, a gente também não via muito a perspectiva racializada da literatura, né? Muitos dos autores e das autoras negros que hoje eu admiro imensamente, consumo imensamente, eu não ouvi falar na universidade. Eu nunca tive ninguém na universidade que me apresentasse, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que deveria, a meu ver, estar inserida, por exemplo, na disciplina de literatura brasileira. E isso não era falado. Conceição Evaristo, também só fui conhecer depois que eu saí da faculdade. Então, eu acho que isso prova que, de uma certa forma, os autores e autoras negras não tiveram o mesmo equilíbrio, né, de presença e divulgação dentro da arte literária brasileira. E o cenário literário, se a gente for olhar numa questão de igualdade, ele é igual o cenário não literário, né? A gente vive numa sociedade completamente desigual, onde os donos e donas das livrarias, vamos dizer assim, os donos e donos das editoras, quem manda, socialmente falando, são os netos e bisnetos de quem escravizaram os negros e negras. A sociedade brasileira é uma sociedade de vivência ocidental e que, por isso, vivencia uma hegemonia branca dentro de um país que mestiço, né? Além de enfrentarmos nós, mulheres negras, a violência de gênero, nós também enfrentamos a violência racial. Inúmeras as vezes, as mulheres negras ainda enfrentam o problema da pobreza, porque a pobreza no nosso país tem cor e a riqueza também tem cor. O que tem acontecido mais a partir aí da década de 60, com o avanço dos movimentos sociais, é a busca pela visibilidade. E na nossa atualidade nós temos o mercado independente, né? Produções independentes. Muitas mulheres têm corrido atrás dos seus sonhos. Escrevem, são poetisas, são contistas, artistas de várias formas, né? E elas
produzem o seu material e elas mesmas vendem. E muitas das vezes eu tinha que percorrer diversos empreendimentos, buscando em outros estados livros que estavam em circulação nas editoras, mas as livrarias não reuniam esse acervo. Quando você pega um catálogo de uma grande editora, aí eu vou falar como exemplo, simplesmente assim, uma Companhia das Letras, um Grupo Record, essas que estão em todas as livrarias, você consegue perceber que o número de autores e autoras negras brasileiras, você pegar só o catálogo nacional, é muito pequenininho. Inúmeras mulheres pretas escrevem, mas são pouquíssimas que conseguem publicar, porque publicar é muito caro. Ainda sobre a pesquisa feita pela Universidade de Brasília, após analisar um total de 692 romances, escrito por 383 autores em 3 períodos distintos, mulheres negras aparecem como protagonistas em apenas 6 ocasiões, e outras 2 como narradoras das histórias. A presença da mulher negra como personagem, vou começar aí, ela não corresponde, porque ela é extremamente estereotipada, estigmatizada. É muito importante ter personagens negros, né, e negras nas literaturas, como um todo. E isso eu acho que é uma das minhas maiores defesas atualmente na vida. Assim. A gente precisa ter personagens negros e negras, e não só como coadjuvantes. A gente precisa ter personagens negros e negras como protagonistas. Isso é importante para as pessoas pretas e para as pessoas não pretas também. E aí eu vou focar agora aqui essa pergunta mais pensando na literatura infantil, porque é a minha área de maior atuação, né? Inclusive, na minha escrita, eu escrevo literatura infantil afro-referenciada. E eu escrevo por isso, porque eu tenho um filho de 5 anos, que é um menino preto, e esse menino precisa se ver em tudo, né? E inclusive na literatura. Então, eu quero que meu filho não tenha essa representatividade, eu quero que meu filho veja ali os personagens negros ocupando todos os espaços, qualquer que seja. Assim, o protagonismo é muito importante para isso, e é muito importante para as crianças não pretas também, para que elas possam ver pessoas pretas ocupando lugares de destaque, e não achar que isso é anormal. A literatura infantil, quando você abre um livro infantil e você vê uma princesa de Black ou uma Rapunzel de dread, por exemplo, com a pele preta, ilumina o meu olhar, justamente porque eu fico imaginando como que as crianças podem se sentir representadas, sabe? Conseguem ver a sua beleza a partir do que o seu corpo realmente é. Então, eu imaginar uma menina negra se vendo ali na literatura, eu acho maravilhoso. Eu imaginar uma menina loura, uma menina indígena, vendo uma personagem negra e admirando aquela personagem, eu acredito que a gente pode ter um futuro um pouquinho diferente. Isso tudo é muito importante para a construção da identidade, porque toda vez que eu leio um livro infantil para o meu filho com um personagem preto, e veja bem, eu não leio somente literatura afro-referenciada para o meu filho, mas a gente tem muitos, porque eu acho que é muito importante por esses motivos que eu disse. E toda vez que eu leio um livro que tem um personagem preto, independente de ser menino ou menina, ele sempre fala: olha, mamãe, igual a mim. Olha, mamãe, igual ao meu cabelo. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença tremenda, assim. Aí eu vou trazer uma outra frase de um outro autor que eu gosto muito, que falar é existir para o outro. Contar a história é existir para o outro. E quando se conta uma história, quando a gente pega um livro como Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, por exemplo, você vê o olhar de como é uma mulher negra contando a história de outra mulher negra. Qual é essa perspectiva? A leitura do livro Submissa às Lágrimas de Mulheres é uma obra riquíssima, riquíssima, em que a gente consegue ver a questão do feminismo negro, a questão da força da mulher que está passando por dificuldades, por lutas, por violências de todas as formas, e essa mulher não desiste, e ela muda o seu destino, ela se torna protagonista e ela vence. Eu gostaria que tivesse uma equidade na realidade. Se a gente é 54% da população
enquanto população negra, e quase 28% da população negra brasileira, 28% nós somos as mulheres negras brasileiras. Eu acho que nas estantes das livrarias deveriam ter ali 28% de literatura de mulher negra. Ser negro não é um sentimento dado a priori. Ser negro é um vir a ser negro é tornar-se negro. Ainda assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto.